sou o Júnior do canal Informaticode e hoje a gente vai falar sobre Linux, sobre informática para concurso. E essa é a primeira aula de uma pequena série introduzindo a você que às vezes não tem conhecimento nenhum sobre Linux, a entender como funciona e para que serve o que é dentro da temática de concurso ou de provas. Não necessariamente que você precisa ser um usuário, mas que você possa estar preparado para um concurso, uma questão de concurso, beleza? Então é muito importante já deixar o seu gostei, se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante e bora lá! Estamos de volta e agora a gente vai falar um pouco sobre o que é Linux para noobs. Linux, quando falam em Linux, já é associado a esse pinguim aqui. Quem é esse pinguim? Ele é a Tux. A Tux é a mascote do sistema Linux. Então, Linux é um sistema operacional? Não necessariamente e também é. É sim e não a resposta. Você vai entender isso. O que seria Linux? Você sabe o que é o Windows, correto? O Windows é um sistema operacional da Microsoft. Existe diferença entre Windows e Linux? Você também vai entender quais são as principais diferenças. Mas quando a gente fala que existe, que pode ou não ser um sistema operacional Linux, vai determinar muito de como se encaixa ali na frase, quando alguém fala que é isso ou não é, porque o Linux, na verdade, ele é um kernel. Kernel. Júnior, o que é um kernel? Nós temos uma máquina, um computador, por exemplo. O computador, ele tem um sistema operacional. Assim como o Windows é um sistema operacional, todo computador tem um sistema operacional, correto? Só que existem periféricos, existe muita coisa além daquele sistema operacional ali por trás. Não é simplesmente vou fazer, computador faça isso, computador faça aquilo. Existe uma sequência de comandos, existe muita programação. E o kernel, no caso o Linux, o kernel, ele é o responsável por fazer a comunicação entre o sistema operacional com a máquina. Então ele é uma ponte. O kernel ele pode ser conceituado como uma ponte entre o sistema operacional, a parte mais baixa ali do computador, que seria os seus componentes, os seus periféricos, como vai funcionar. Então o Linux ele é um kernel. Então por que a gente escuta as pessoas falando mas eu uso o sistema operacional Linux? Então se eu falar que eu uso Linux como sistema operacional, eu estou falando errado? Também não. Vamos entender isso. Além do kernel, no nosso caso o Linux, existe uma coisa chamada GNU, e existe uma outra coisa chamada GPL. GPL significa General Public License. E o GNU, o que é esse cara? O GNU, ele basicamente é um projeto idealizado por um cara chamado Richard Stallman. Richard Stallman, que prega a criação de um sistema operacional todo livre, desde o princípio até o final. Mas por que ele prega isso? Como assim livre? Livre seria um código fonte aberto. Ou seja, qualquer um que quisesse estudar aquele código, alterar e fazer a sua própria versão, ele estaria livre para isso. E aí que entra esse cara que é a GPL, que é uma General Public License, é uma licença pública, onde você pode ter acesso àquele conteúdo do código, você pode estudar, copiar aquilo, modificar, desde que você obedeça algumas regrinhas que se você quiser saber mais, você pode pesquisar depois, que existem algumas regrinhas, por exemplo, sempre referenciar da onde você tirou aquilo, sempre ter a fonte original, enfim. E aí, onde entra isso no Linux? O Linux, como eu já falei, é um kernel, então é a estrutura mais básica para funcionar um sistema operacional. É a parte da comunicação com o hardware. O hardware são os componentes, os periféricos, aquela parte que a gente pega do computador. A gente não falou quem criou, né, o Linux. Quem criou o Linux, o pai do Linux, é um cara finlandês chamado, vou puxar essa seta cá para baixo, chamado Linus. Não é Linux, é Linus o nome dele. Torvalds, não vou colocar o sobrenome dele aqui. Enfim, Linus Torvalds. Esse cara, em 1992, ele resolveu fazer o quê? Aderir
GPL e GNU. Ele juntou forças com quem? Com Richard Stallman, formando um sistema operacional GNU Linux. Então, quando a gente fala do sistema operacional Linux, na verdade a gente está falando de GNU Linux, que é a junção desse projeto aberto com esse kernel. O Linux é o kernel, o GNU é a junção e é a parte livre. E a junção dos dois forma o sistema operacional GNU Linux. Eu, por exemplo, uso GNU Linux no dia a dia. Outras informações úteis é que Linux não é a mesma coisa que... vou colocar aqui, Linux não é Unix. Linux e Unix não são a mesma coisa. Aí você pode me falar, que diabos é Unix? O que é Unix? Quem é esse cara? O Unix, ele é um sistema operacional muito das antigas, muito antes mesmo do GNU Linux ou do Linux em si existir, o kernel, que é a base de um sistema que conversa com a máquina. Já existia esse cara chamado Unix. O Unix, ele era um sistema operacional daquela época que era comercializado, caro, e tinha bastante usuários, tanto em escolas como para trabalho. E ele tinha uma forma de trabalhar, ele tinha uma sintaxe de trabalhar. Você está vendo aí algumas imagens do que era o Unix. E quando Linus Torvalds, decidiu criar um kernel para um sistema, um kernel de sistema, ele quis fazer uma coisa semelhante ao Unix, que funcionasse muito parecido. A forma de uso, os comandos utilizados. Então, muitas pessoas acham que Unix e o Linux são a mesma coisa e que o Linux usa o Unix, mas não é isso. É como você se inspirasse uma coisa, sabe? Ele é baseado em forma de inspiração, ele não usa o código. Ele é tipo, inclusive ele é conhecido como Unix-like, que são os sistemas que são parecidos e não são Unix. Quando você fala que é um sistema Unix, ele vai dizer que é baseado em Unix e não que é um Unix-like, ok? Então, Linux não é Unix. Apesar da sintaxe ser muito semelhante, ele não é o mesmo sistema operacional. Voltando sobre o assunto de liberdade, quando a gente falou da GPL, sobre ter um código, distribuir aquilo, a gente volta de novo no Linux. O GNU Linux, ele é de código aberto, mas ele não é só um sistema operacional ou segue só uma linhagem. Como assim, Júnior? Quando você fala de Windows da Microsoft, nós temos apenas um sistema operacional, que é o Windows, e tem as suas versões, que é o Windows XP, o Windows 7, Vista, 8, 10, sei lá qual. O Linux não é um Linux 1, 2, 3, 4. O kernel Linux ele é versionado, existem versões do kernel, mas quando se fala dos sistemas operacionais, é mais do que isso, existem distribuições, conhecido como distribuições Linux. O que é uma distribuição? Por exemplo, existe uma distribuição chamada Debian, existe outra distribuição chamada Mandriva, existe outra distribuição chamada Arch Linux, existe outra distribuição chamada Pup Linux. Então são vários sistemas e não só um sistema tipo Windows. Tem vários sistemas ali baseados em Linux que são usados Linux. Inclusive existem tantas versões pelo fato de ser GPL, pelo fato de ser livre, que a nossa urna eletrônica, a urna brasileira, isso mesmo, ela usa Linux. Quando a gente fala de Android, a gente está falando de um sistema operacional que usa kernel Linux também. Então, Linux está em todo lugar. Às vezes um roteador pode usar Linux, um GPS, muitas coisas. O PlayStation 2, por exemplo, ele utilizava o sistema Linux. Então, Linux ele tem muitos sabores. Mas, basicamente, quando se fala de distribuições, a gente fala dos sistemas operacionais que usam Linux, né? Que são Linux. O Debian, por exemplo, ele é
uma distribuição que teve várias outras distribuições baseadas nele, porque você pode fazer isso também. Do Debian nasceu uma distribuição chamada Ubuntu. Do Ubuntu nasceu uma outra distribuição, um outro sistema chamado Linux Mint, que é o que eu utilizo no dia a dia. E do Linux Mint nasce outro e outro. E, então quer dizer que eu não tenho o Linux Mint 1, 2, 3, 4. Sim, você tem. A questão é que você pode pegar aquele sistema e ainda modificar e criar um outro baseado nele. Então é isso que aconteceu quando o Debian foi criado, depois criaram um Ubuntu que foi baseado nele, mas se tornou um outro sistema. E tem sim, cada um tem as suas versões. O Debian tem 1, 2, 3, 4, blá blá blá. O Ubuntu 1, 2, 3, blá blá blá. Então existe uma diversidade muito grande no mundo Linux, existem diversos sabores. Além de ter também as interfaces gráficas que mudam muito, tem LXDE, Unity, GNOME, são diversos tipos de interface diferentes, KDE, muitas interfaces. Linux é super customizável e ele é muito interessante. Se você nunca usou, recomendo você tentar utilizar alguma vez uma máquina virtual, por exemplo, mas de mente aberta. Não vou achar que isso é ruim. As pessoas acham que Linux é ruim porque elas nunca tiveram um contato, porque elas aprenderam a utilizar o computador na escola, na lan house, seja lá onde for, usando o Windows. Aí quando ela pega um computador que tem a Linux, ele fica assustado. Mas o seu celular Android, por exemplo, nada mais é do que Linux. E agora, para finalizar, qual a principal diferença entre o sistema operacional Windows e o sistema operacional Linux? Windows, ele é um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft, que é de código-fonte fechado, diferentemente do Linux. O que muda, as principais diferenças são as licenças. Enquanto esse aqui você paga, ou devia pagar, se você não paga, alguma coisa está errado. Você nem pode utilizar o código-fonte, você não pode utilizar para estudo, para modificação, para nada, porque você comprou, mas ele é seu para uso. Ele não é seu para estudo, ele não é seu para modificação. O Linux, você tem um código-fonte aberto e você consegue gratuitamente qualquer uma das distribuições mais populares que existem. Você não vai estar pirateando, porque é gratuito, é livre. Não quer dizer que não pode ser pago, mas o código tem que ser livre. Mas normalmente são gratuitos. São sistemas completos que dá para utilizar no dia a dia. Você pode estudar o código e fazer suas próprias distribuições, versões e assim por diante. Essa é a principal diferença. Outra coisa, se cair lá, no Windows eu consigo rodar um programa que roda do mesmo jeito no Linux? Não, porque no Windows o formato de dados no Windows é diferente. A arquitetura do Windows é diferente da arquitetura do Linux. Um programa de Windows é um programa de Windows. Um programa de Linux é um programa de Linux. Mas eu tenho um programa... Existem programas que rodam no 2. O Google Chrome, por exemplo, tem para Windows, tem para Linux. Ué, como assim? Tem para cada um. Então quer dizer que o mesmo arquivo que está rodando lá, o .exe, o executável do seu Windows, roda no Linux. Até porque no Linux nem roda exe. No Linux roda binários, roda pacotes. Diferentemente do Windows. Mas agora, isso aí é assunto para outra aula, né? Se a gente fosse detalhar. Mas agora, vamos fazer um resumão de tudo isso para que você possa ficar preparado, para que você fique preparado para qualquer tipo de prova de concurso. Lembrando que isso aqui é só uma parte superficial, uma parte por cima do iceberg, a pontinha do iceberg do que é Linux. Você tem que ver também um pouco de comandos que sempre cai também. Mas, em resumo, a gente aprendeu que Linux é um kernel, o GNU Linux é um sistema operacional. Mas não quer dizer, se eu falar que Linux é um sistema operacional, não quer dizer que está errado. Também pode estar certo, depende do contexto. Então é importante interpretação de texto. Linux é diferente do Unix. Unix foi um sistema operacional que era pago, que era de código fechado. Então o Linux é um kernel desenvolvido por Linus Torvalds, que em 1992 se juntou a um projeto GNU com uma licença GNU GPL de software livre que pode ser estudado, distribuído, formando assim o GNU Linux, que é o sistema operacional um dos mais utilizados do mundo, que está em todo canto, em qualquer coisa, em qualquer dispositivo, não só um computador. Então, Windows roda
Programas de Windows, Linux roda programas de Linux, são arquiteturas totalmente diferentes, mas os dois têm a mesma finalidade de um computador, para que um usuário final possa utilizar normalmente. Não só isso, porque Linux é servidor, Linux é computador, Linux é tudo, mas os dois fazem a mesma coisa. Então, não se esqueça, são pequenos detalhes. Richard Stallman, o cara do GNU da GPL, Linus, só lembrar Linus e Linux, Linus Torvalds, o cara do Linux. É bem tranquilo. Se isso está te ajudando, deixa o seu gostei, se inscreve no canal porque isso ajuda muito. Se eu falei alguma bobeira, acontece também, corrija aí nos comentários, beleza? Não se esqueça então, seu comentário é muito importante, o seu gostei contribui muito e a sua inscrição ainda mais. Se esse vídeo está te ajudando, você pode fazer qualquer outro tipo de contribuição de suporte também. Ok? Então nos vemos em breve. Tchau, tchau. Até a próxima.